E agora uma ocorrência que entristeceu os moradores do Jardim das Palmeiras. Um cavalo foi atropelado por um veículo e ficou agonizando por várias horas. Esse potro foi atropelado no final da noite de quarta-feira na Rua 13, no Jardim das Palmeiras. Segundo os moradores, uma moça teria se assustado com os cavalos soltos na rua e tentou passar por eles com o seu carro quando o mais novo acabou atropelado. O Centro de Comunicação nosso recebeu a informação de que havia ocorrido o atropelamento desse animal. Foi constatado aqui no local. Ele tentava levantar, estava agonizando ainda, né? Feito contato aí com os órgãos responsáveis para estar se empenhando em localizar um veterinário para poder tomar as providências quanto à retirada do animal aqui no local. O sofrimento do animal comoveu os vizinhos. Até um travesseiro foi trazido para evitar que ele se machucasse ainda mais. Depois de 2 horas agonizando na rua, os moradores conseguiram localizar um veterinário para socorrer o animal. O animal se encontrava deitado, prostrado, né? Eu dei um analgésico, um Banamine, e dei um soro, mas bem provável que teve uma hemorragia interna. Aí, na pancada, deve ter quebrado costela. Na conjuntiva ali do olho ali, língua, está todo branco, sinal que houve hemorragia interna. A pancada foi muito forte, né? O outro cavalo, que também estava solto pelo bairro, ficou todo o tempo junto do potro atropelado. Sem ter o que fazer, devido à gravidade dos ferimentos, o animal foi sacrificado. Mais uma vez, quem pagou pela irresponsabilidade do ser humano foi o animal. A gente está passando por mais uma situação de que a falta de conscientização do proprietário de animal, após utilizá-lo durante o dia, acaba soltando à noite para ele pastar, ele não ter essa preocupação de ter que alimentá-lo, e a gente chega a uma situação em que quem acaba pagando por isso, infelizmente, foi o animal, né? A gente tem agora uma situação de um óbito de um cavalo, e que a gente não tem muito o que falar. É pedir sempre para que o proprietário, né, se conscientize. É uma responsabilidade dele de manter seus animais presos e bem tratados. E as pessoas que virem os animais soltos podem denunciar? O que podem fazer? Sim, né? Sempre ligar ou no 156 ou na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Meio Ambiente. E o telefone das zoonoses de Rio Claro é o 3535-4411. Agora, em caso de ocorrência fora do horário comercial, o procedimento orientado pela assessoria de imprensa da Prefeitura é ligar para a Guarda Municipal no 153. E falando das ocorrências policiais das últimas 24 horas, ontem, por volta das 18 horas, a equipe da Força Tática deteve um menor com drogas no bairro Terra Nova. O rapaz apreendido é menor de idade. Ele foi pego em flagrante vendendo entorpecentes na Avenida 14, no bairro Terra Nova. Estávamos em patrulhamento pelo Jardim Terra Nova, no momento que populares informaram que um adolescente estava vendendo entorpecente próximo a um parquinho. Esse adolescente foi localizado em um bar, pela Estrada dos Costas, onde com ele foi localizado 3 cápsulas de cocaína e 3 pedaços de maconha. Com o adolescente foram encontrados 25 pendorfes com cocaína, 9 tabletes de maconha e outras 40 porções da droga já fracionada. Posteriormente, indagado mesmo e relatado sobre a situação dele no tráfico, ele nos levou e nos indicou onde estava o resto do entorpecente. Vai ser feito o ato infracional e vai ser liberado para sua genitora, que já se localiza no plantão. E uma mulher ficou nas mãos de bandidos durante um roubo à residência ontem no fim da tarde. Um dos criminosos acabou detido. 2 indivíduos usaram esta moto para assaltar uma mulher quando ela saía de casa com o carro no Jardim Claré. Eles trancaram a vítima em um quarto e levaram objetos. A gente foi informado via Copom que teria acontecido um roubo pelo Jardim Claré, né, onde 2 indivíduos adentraram numa residência e subtraíram aí o veículo da vítima, um veículo Citroën, e vários pertences da residência. E haviam se evadido, juntamente com uma moto que estaria aí com esses 2 indivíduos. Em patrulhamento pelo Jardim Novo 1, os policiais suspeitaram da atitude dos bandidos, que fugiram ao ver os PMs. Ao avistar as viaturas, empreenderam fuga por várias ruas do bairro, né? E pela Avenida 14, o condutor do veículo veio abandonar o veículo e se embrenhou no meio ao mato.
E o condutor da moto, que estava junto na ocorrência, ele prosseguiu na fuga, sentido ao bairro Terra Nova. O indivíduo foi abordado e com esse indivíduo foi localizado aí alguns objetos, produto do roubo, né, objetos da vítima, né? E diante dos fatos aí foi dado voz de prisão a esse indivíduo e foi conduzido ao plantão policial. 3 viaturas foram envolvidas na perseguição aos rapazes. Um deles foi localizado com a moto. Parte dos objetos roubados foi localizada, como o celular da vítima. O restante não foi encontrado. E dessa vez a vítima foi um vendedor ambulante. O dono de um carrinho de lanche já foi assaltado várias vezes, mas ontem o ladrão acabou detido pela polícia. Com o rapaz detido, a polícia encontrou mais de R$200 em dinheiro e essa faca, que segundo a vítima foi utilizada para ameaçar os funcionários do carrinho de lanche. Ele tentou se evadir e tal, foi detido e logo veio a vítima, né, falando que tinha sido vítima de roubo. Ele falou que foi vítima em datas anteriores de roubo, né, por esse mesmo indivíduo, só que ele não registrou o boletim de ocorrência, porque foi roubado R$20 apenas, né. E ele chegou lá e disse que na data de hoje falou que tinha voltado e que ia levar mais dinheiro. Aí a vítima, com medo, jogou o dinheiro no chão, saíram correndo eles, os funcionários deles, e aí o indivíduo pegou todo o dinheiro e saiu em destino à Avenida P25. Né? O pintor de 39 anos tem passagem por furto, roubo e também por estupro e ficou preso em flagrante. E veja só o que aconteceu no começo da noite de ontem no bairro Cidade Claré, aqui em Rio Claro. O proprietário deste carro estava no interior de sua residência quando ouviu disparos de arma de fogo e, ao sair para verificar, se deparou com seu veículo Prisma, que estava estacionado na frente da casa, alvejado por tiros que acertaram a lataria e vidro. Uma câmera de segurança flagrou um indivíduo em uma moto de pequeno porte praticando o crime. As imagens foram repassadas para a polícia. Agora, resta esperar a polícia identificar o autor dos disparos. Olha, na madrugada de hoje, a equipe da Força Tática capturou um foragido da penitenciária de Iperó, no interior de São Paulo. A equipe realizava patrulhamento pela Rua 14 com a Avenida 52, no bairro BNH, quando avistaram Edivandro dos Santos Fernandes em atitude suspeita. Durante a abordagem, foi realizada pesquisa e constatado que ele era procurado pela Justiça e que havia saído do indulto do Dia dos Pais e não retornou. Ele cumpre pena por tráfico de drogas. E agora vamos falar de um assunto polêmico. O governador de São Paulo sancionou uma lei que proíbe a revista íntima nos presídios do estado. Nós saímos às ruas para saber a opinião da população. A partir de agora, os 160 presídios do estado de São Paulo devem receber equipamentos eletrônicos que substituam a revista manual. Aqui na cidade de Rio Claro, a notícia repercutiu de maneira positiva. Desde que funcionem os equipamentos e que consigam substituir à altura, seria legal, porque não submeteria as pessoas ao constrangimento. Os custos associados, né? E talvez a dificuldade de instalação desses equipamentos em todos os presídios, né? Talvez dificulte o processo, né? Mas caso o sistema seja eficiente, eu sou a favor, porque acho que evita um pouco o constrangimento, sim, e talvez até agilize o processo das entradas, tudo, e eles possam se preocupar com outras coisas também. Para quem vai visitar os presos é muito humilhante, né? Você tem que ficar arrancando roupa. E outro lado, tem gente muito safada que leva droga, né? Nas partes íntimas. Acho que temos que ter um período de transição entre a parte de revista manual e a revista com equipamentos mais sofisticados. Olha, os presídios agora têm o prazo de 180 dias para se adequarem à nova lei e instalarem detectores de metais, scanners corporais e aparelhos de raio-x. Enquanto isso não acontece, as revistas continuam acontecendo normalmente. E o Corpo de Bombeiros de Rio Claro, que atende também municípios da microrregião, recebeu ontem novas viaturas para auxiliar nos trabalhos. O batalhão do Corpo de Bombeiros de Rio Claro, que atende ainda toda a microrregião do município, irá contar com 2 novos reforços durante as operações. Uma cerimônia realizada no Paço Municipal entregou uma viatura de resgate e apresentou um outro caminhão que em breve também entrará para a frota.
A unidade de resgate ela está devidamente montada, ela foi montada toda a sua parte interna pela Prefeitura Municipal, existe um convênio entre Estado e Prefeitura para a instalação e execução dos serviços de bombeiros no município, então a Prefeitura procedeu a essa montagem e hoje, a partir de hoje, ela estará em operacionalização na unidade de bombeiros de Rio Claro. A viatura de resgate foi doada pelo Estado e recebeu um investimento total de R$80 mil por parte da Prefeitura para poder se adequar aos serviços e atuar nas ruas. Esse caminhão ainda será anexado à frota do Corpo de Bombeiros e para isso ainda necessita passar por algumas adaptações. Ele foi doado pela Receita Federal e irá funcionar como uma espécie de autotanque, que seria um depósito de água móvel que irá auxiliar principalmente em ocorrências de grandes incêndios. A ideia inicial é montar um caminhão tipo autotanque para 20 mil litros de água que vai suprir uma demanda de abastecimento em ocorrências de sinistro, de incêndios de médio e grande porte. Eu vejo que esse trabalho, né, essa avaliação que o Corpo de Bombeiro tem dentro da população é alguma coisa extremamente positiva, porque a hora que as pessoas precisam, estão realmente numa situação de risco, lá está o Corpo de Bombeiro fazendo esse grande trabalho. Então, quanto mais a gente puder contribuir e ajudar, nós estamos contribuindo com a segurança da população de uma forma geral e nessa situação de risco, mas também dando essa sensação de que realmente Rio Claro é uma cidade organizada. Nesta quinta-feira, o dia fica ensolarado. A noite é de céu limpo. A máxima é de 27 e a mínima de 12 graus. A umidade relativa do ar neste momento é de 71%. A sexta-feira também não tem previsão de chuva. Máxima de 28 e mínima de 13. E no sábado, o dia é de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A máxima é de 28 e a mínima de 14. Uma campanha intitulada Quebrando o Silêncio é realizada no mundo todo e visa conscientizar e orientar a população sobre o fim da violência, principalmente contra crianças, mulheres e idosos. Em Rio Claro, hoje acontece a abertura da edição deste ano e conta com um nome de peso para reforçar o trabalho. Durante a coletiva, o jornalista que apoia a campanha Quebrando o Silêncio e que este ano prioriza a violência contra a criança, trouxe relatos de situações que marcaram a sua infância. Todos os meus amigos na época e tal eram castigados pelos pais, então isso era muito normal. E eu, na sequência, depois que me casei, tive uma filha também, eu também fui um pouco violento, mas não exagerado. Eu me lembro que fiz a minha filha, quando eu descobri que ela estava fumando, eu fiz ela comer um cigarro. Mas não adiantou nada, não. Após 3 décadas como apresentador de um dos principais telejornais do país, Cid Moreira aceitou o desafio de emprestar a sua voz a um trabalho que trouxe modificações à sua vida pessoal. Ele acredita que a religião e os ensinamentos da Bíblia sejam o caminho para um futuro mais digno para a sociedade e principalmente para a família. Eu prego que essa mensagem que eu acabei de trazer aqui para vocês, que é a carta de Paulo aos Coríntios, que fala do amor. Então, sem amor não se consegue nada. Com violência não se consegue. Violência gera violência, não é? Então é isso, muita fé em Deus, não é? Um freio, Deus é um freio para nós. Então quando a gente pensa em a raiva quer tomar conta da gente, se a gente levar o pensamento e pedir a Deus, isso acontece. O lançamento oficial do projeto Quebrando o Silêncio acontece esta noite com uma palestra do jornalista no Centro Cultural de Rio Claro a partir das 8 horas da noite. A ideia de que com a voz do Cid, a presença dele aqui, a gente dê mais atenção a esse aspecto tão importante de trabalhar o assunto da violência para que a violência diminua não só fora dos nossos lares, mas também dentro de casa. No final da coletiva, Cid Moreira, com sua voz única e que é referência em rádio e televisão, deixou uma mensagem, na opinião dele, uma das mais bonitas que já teve a oportunidade de interpretar. Fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas
é o amor. A seguir, os destaques do esporte. Basquete de Rio Claro enfrenta a equipe de Santos e vôlei masculino tenta a reabilitação amanhã fora de casa.